Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit-Sé Fé, Escola Bíblica à Distância. Caso você deseje, você pode acessar este comentário e as referências das obras consultadas em PDF no site do canal e utilizar os infográficos para dinamizar a sua aula. Também oferecemos lições para crianças e juniores. O link está na descrição deste vídeo. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para este trimestre é a centralidade de Cristo. Hoje, na aula de número 9, o tema será a eterna redenção. Na lição anterior, refletimos sobre a superioridade da obra de Cristo em relação à antiga aliança e seus ritos e cerimônias. Aprendemos também que a esperança superior chegou com Cristo, substituindo o antigo sistema de sacrifícios levíticos. Se no passado, o sacerdócio levítico realizava sacrifícios de animais, eles eram insuficientes para purificar plenamente a consciência e expor os pecados. Aprendemos que esses rituais apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus, cujo sacrifício supremo eliminou a necessidade de sacrifícios de animais. Agora, com Jesus como sumo sacerdote, os crentes têm acesso direto a Deus sem necessidade de cerimônias ou sacerdotes humanos. Assim, devemos permanecer firmes na aliança superior de Cristo, que é viva e estabelecida no coração, deixando para trás ritos antigos e sem vida. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Hebreus, capítulo 9, verso 11. Ele veio como supremo sacerdote deste sistema melhor que nós agora temos. Ele entrou naquele tabernáculo do céu, maior e perfeito, que nem é feito por homens, nem faz parte deste mundo. Segundo Simon Kistemaker, na Epístola aos Hebreus, cada capítulo tem sua própria mensagem central. Por exemplo, no capítulo 5, Cristo é superior a Arão, o sumo sacerdote. No capítulo 7, Cristo é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E no capítulo 9, Cristo se oferece como um sacrifício único. Embora o tópico da aliança tenha se tornado uma parte integral da epístola nesse ponto, o autor ainda tem de ligar o tópico à discussão anterior sobre o sacerdócio de Cristo. No capítulo 9, o autor de Hebreus une esses dois assuntos e os conecta, fazendo uma bela imagem. Ele retrata a construção do tabernáculo do período do deserto, isso mesmo, e enumera os vários móveis que havia no santuário e menciona o Santo dos Santos com a arca e o querubim. Hoje, continuaremos essa reflexão mostrando que Jesus é o sumo sacerdote perfeito que revela o Pai, e somente por ele o adoramos em espírito e em verdade. Assim como expresso acima, o autor da carta aos Hebreus prossegue sua sustentação segundo a qual Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Acompanhamos o seu argumento desde o capítulo 7, em que, à luz do Salmo 110, um salmo messiânico, Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você se lembra disso? Nós já estudamos. Tal afirmação significa que Cristo é, ao mesmo tempo, rei e sacerdote eterno. Enquanto rei, ele governa sobre todas as coisas. Enquanto sacerdote, ele é o eterno e perfeito mediador entre Deus e o homem. No capítulo 8, Jesus é o sumo sacerdote perfeito porque o sacerdócio que havia na antiga aliança não era capaz de alcançar a perfeição.
visto que todos os sacerdotes que ministravam no culto eram pecadores e imperfeitos, sendo inclusive necessário sacrifício pelos seus próprios pecados. Na nova aliança, outorgada por Deus, Cristo, aquele que não cometeu pecado, habita por meio do Espírito Santo naquele que crê e imprime a sua lei em seus corações. Portanto, enquanto estivermos neste mundo, o Espírito Santo dirigirá o seu povo, levando ao conhecimento de Deus e à adoração verdadeira. Ora, é justamente sobre a adoração verdadeira que o autor da carta aos Hebreus nos chama a atenção, no início do capítulo 9, para mostrar que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque somente ele pode nos levar a adorar ao Pai em espírito e em verdade. Ele afirma isso tendo como base o culto na antiga aliança, mencionando os objetos do tabernáculo e sua aplicação na vida e obra de Cristo. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versos 2 e 3. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu havia a parte chamada Santo dos Santos. Pois bem, enquanto eu descrevo a composição do tabernáculo, acompanhe através da imagem que estará sendo apresentada. Apesar do autor de Hebreus não descrever em sua carta, existia o pátio com as suas colunas. Você pode conferir isso em Êxodo, capítulo 27, verso 9 até o 19, onde estava localizado o altar do holocausto. Você vê isso em Êxodo 25, verso 1 a 8. O lavatório, também chamado pia, Êxodo capítulo 30, verso 17 ao 21. E o próprio tabernáculo. O autor, no entanto, descreve o tabernáculo onde havia 2 recintos especiais. Primeiro, o santo lugar, onde havia o candelabro que tinha finalidade de iluminar o tabernáculo. Você vê isso em Êxodo capítulo 25, verso 31 até o 37. A mesa com 12 pães da proposição, representando as 12 tribos de Israel. Você vê isso em Êxodo capítulo 25, verso 23 ao 30, e também em Levítico capítulo 24, do verso 5 ao 9. E o altar de ouro, em que se queimava incenso. Você vê isso em Êxodo capítulo 30, verso 1 até o verso 10. Que era usado para aspergir o sangue do sacrifício ao Senhor pelos pecados do povo. Quanto à discussão se era altar ou incensário e a sua localização exata, veja os comentários de Beckham, Champlin e Kistemaker, que trata também do dia da expiação. Pois bem, no lugar mais interior do tabernáculo havia o Santíssimo Lugar, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Era neste Santíssimo Lugar que ficava a Arca da Aliança com o propiciatório, ou seja, a sua tampa, o objeto mais sagrado do culto, porque representava a presença de Deus no meio do seu povo, que continha as 2 tábuas da lei, o bordão de Arão. Você vê isso em Números capítulo 17, do verso 8 até o verso 10, e um pouco do maná, que está em Êxodo capítulo 16, verso 33. Para Constable, o escritor está mais preocupado em enfatizar que a disposição do tabernáculo e seus regulamentos de culto expressavam simbolicamente o caráter imperfeito e provisório da antiga aliança sináitica. Sua descrição enfatiza o acesso limitado e a inadequação das ofertas. O principal obstáculo no caminho da fé dos hebreus era a sua falha em perceber que tudo, ou seja, conectado com a lei cerimonial, o tabernáculo, o sacerdócio, os sacrifícios, era típico
e em seu significado e valor. Por ser típico, era apenas preparatório e transitório. Pois uma vez que o antítipo se materializasse, veja, seu propósito seria cumprido. O escritor se recusou a falar sobre os móveis do tabernáculo com mais detalhes. Você vê isso no verso 5. Porque seu principal objetivo, ou o seu principal propósito, era contrastar os dois rituais e as duas alianças. Para o teólogo Donald Guthrie, nenhuma explicação do significado desses artigos é dada, porque é tomado por certo que os leitores têm conhecimento deles. Os detalhes exatos acham-se em Êxodo capítulo 25, 37 e 40. Como se pode observar, todos esses ornamentos, além de outros tantos descritos nos livros do Êxodo e de Levítico, podemos compreender a aplicação que o autor da carta aos Hebreus mostra, em que o culto da antiga aliança, apesar da riqueza em símbolos e significados, apontava para as coisas muito mais excelentes que estavam por vir. Era apenas uma parábola para a época presente, pois eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que prestava culto. Você vê isso em Hebreus capítulo 9, verso 10. De fato, para nós, aqueles que vivemos sob a nova aliança, em que a presença do Espírito Santo em nossos corações nos leva ao entendimento das coisas pertencentes ao Senhor, e a adoração verdadeira, parece um tanto difícil compreender a quantidade enorme de descrições das cerimônias de adoração na antiga aliança. Na nova aliança, estabelecida por Deus através de Jesus, a adoração é uma expressão do coração dirigida e impulsionada pelo Espírito Santo. Assim, Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque somente ele nos conduz a adorar ao Pai em espírito e em verdade. Por conseguinte, o autor da carta aos Hebreus nos aponta outra importante verdade sobre Cristo e sua obra redentora. Além de ser o sumo sacerdote perfeito, Jesus também ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito. A parte central do culto da antiga aliança era o derramamento de sangue de um animal puro para a remissão dos pecados, pois sem esse sacrifício não haveria perdão pelos pecados. Como podemos observar no livro de Levítico, a partir do capítulo 3 até o capítulo 6. Isto posto, o autor da carta aos Hebreus nos mostra Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, entrou no santuário celeste, não feito por mãos humanas, como o antigo tabernáculo, e não oferecendo o sangue de animais para a expiação e redenção do povo, mas ofereceu seu próprio sangue, sem mácula, a Deus. Por isso, somente por meio do sacrifício de Cristo é possível purificar a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 9, verso 24 a 26. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Para constar-lhe, o autor deixou claro que a morte de Cristo instituiu uma aliança melhor, que é superior às ofertas de animais.
A antiga aliança entrou em vigor quando os sacerdotes levíticos derramaram o sangue de substitutos animais. A nova aliança entrou em vigor de forma semelhante quando Jesus Cristo derramou o seu sangue e Deus aplicou a seus beneficiários, ou seja, os cristãos, espiritualmente. Jesus fez sua oferta apenas uma vez, em vez de frequentemente. É importante destacar isso. E repetidamente, ano após ano. E ele ofereceu o seu próprio sangue, enquanto o sumo sacerdote israelita ofereceu sangue que não era seu. Se Jesus tivesse oferecido sangue que não fosse seu, ou seja, sangue de animal, ele teria que sofrer muitas vezes, mesmo desde a criação ou da fundação do mundo. Mais uma vez, devemos relembrar que na antiga aliança os sacrifícios eram oferecidos no tabernáculo, feito pelos filhos de Israel e orientado por Moisés, que por sua vez recebera toda a orientação sobre como fazê-lo do próprio Senhor. O problema que não poderia ser resolvido facilmente diz respeito ao fato de que o lugar da adoração a Deus nunca poderia ser santificado plenamente, pois as mãos que prepararam o tabernáculo eram pecadoras. Os sacrifícios feitos no tabernáculo eram ministrados por pecadores, e todos os objetos sagrados do tabernáculo foram confeccionados por mãos pecadoras. Assim, era necessário um santuário puro, um sacrifício puro e um sacerdote puro, e tudo isso se cumpriu na pessoa de Jesus. Assim, podemos perceber também que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, porque ele é o intercessor eficaz. Aquele que entrou no santuário celeste pelo seu próprio sangue, purificou-nos dos nossos pecados e intercede por nós diante do Pai. Mais uma vez, podemos lembrar das palavras do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 34, no qual questiona sobre quem poderá nos condenar. Foi Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Da mesma forma, podemos lembrar das palavras do apóstolo João, em 1 João, capítulo 2, verso 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Diante de tudo isso que ouvimos, louvado seja Deus pela obra de Cristo, a nossa eterna redenção. Ora, essa redenção é eterna porque o sacrifício de Cristo é superior àquele da antiga aliança. Naquela dispensação, o sumo sacerdote tinha a obrigação de oferecer sacrifícios pelo povo, pois este continuamente pecavam contra o Senhor e se desviavam do seu caminho em seus corações. Porém, Cristo ofereceu a si mesmo e para sempre em seu sacrifício puro. Confiemos, portanto, em sua promessa gloriosa de eterna salvação. Em Cristo, o sumo sacerdote perfeito, que entrou no santuário celeste e intercede por nós, confiemos em seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados e que, no derramar do seu sangue por nós, estava tornando propício o perdão das nossas iniquidades e nossa entrada no céu. Diante de tão grande amor que nos constrange, só nos resta prostrarmos em adoração genuína àquele que tudo isso fez por nós. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 9, verso 28.
assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Segundo Beckham, o peso da ênfase neste parágrafo está nas palavras uma vez. Cristo apareceu somente uma vez, com o propósito de realizar a expiação. Somente uma vez o homem está ordenado a morrer, seguindo o juízo. Verso 27. Quando Cristo se ofereceu para morrer pelos pecados, este ato foi definitivo e único, não somente com base na sua suficiência qualitativa, mas com base na encarnação. Se o homem pecador é sentenciado somente a uma morte terrena, então somente uma morte deveria ser requerida do homem salvador. Esta comparação, veja, está baseada no correlato assim. Encontramos mais um contraste de grande impacto nesta comparação. Os homens que morrem sem Cristo somente aguardam o juízo. Mas agora que o ato da expiação foi realizado e que nunca mais precisa ser renovado, veja, lembre-se, aqueles que escolhem crer podem esperar um futuro brilhante além do túmulo. Por fim, vimos a relação entre a antiga e a nova aliança, destacando a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus argumenta que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, em contraste com o sacerdócio da antiga aliança, que era imperfeito devido à falibilidade dos sacerdotes. Cristo, como sumo sacerdote eterno, é o mediador entre Deus e o homem e oferece adoração verdadeira, guiada pelo Espírito Santo, em vez de rituais externos e imperfeitos. Além disso, aprendemos que Jesus não apenas desempenhou o papel de sacerdote, mas também se ofereceu como sacrifício perfeito. Enquanto os sacerdotes da antiga aliança ofereciam sacrifícios de animais, ou seja, de outros, Cristo ofereceu o seu próprio sacrifício, o seu próprio sangue, entrando no santuário celestial e purificando os pecados dos fiéis uma vez por todas. Este sacrifício é eterno, eficaz e irrepetível, garantindo redenção definitiva para aqueles que creem. A obra de Cristo é apresentada como superior e suficiente, tornando desnecessário os sacrifícios repetidos da antiga aliança. O sacrifício de Jesus, realizado uma vez por todas, não só purifica os pecados, mas também oferece a salvação eterna para todos os que aguardam a sua segunda vinda. A mensagem final é de adoração genuína e confiança na promessa da redenção eterna através de Cristo. Eu finalizo perguntando: a adoração a Deus deve ser em espírito e em verdade como frutos de lábios que confessam seu nome? Como têm sido suas experiências de adoração? Você fica constrangido pelo alto preço pago por Jesus por conta dos nossos pecados? Qual o sentimento que você exprime diante de tão grande amor? Você anseia pelo céu? Você pode testemunhar sobre isso? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. E aí você baixa para o seu tablet, celular e computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje
estudamos a lição de número 9 e o tema foi a eterna redenção. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam, que frequentam o canal e não participam de nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja perto da sua casa que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Não gostei, faça um comentário nessa lição, dê a sua opinião, nos ajude, pois toda vez que você interage, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, nos ajude na divulgação desse material para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Você também pode ouvir esta lição no seu podcast preferido. Até o próximo encontro, nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.